Bom dia, Tainara. Bom dia, Vivian. Bom dia, Natália. Meninas, só tem meninas, né? Chegou o Daniel, o Anthony, não, Isabela, só as meninas bonitas. Isso aí, grupo mais feminino. Semana passada, eu comecei esse slide e falei com vocês sobre os meristemas. Isso? Que aí eu falei para vocês a questão de ter 3 meristemas, no ápice da raiz, no ápice do caule e nas gemas laterais. Depois nós falamos da desdiferenciação meristemática, que é quando você corta e o vegetal brota de novo. Não foi isso? Sim. Beleza. Hoje nós vamos falar dos tecidos que o meristema forma. Ou seja, quando o meristema ele começa a se desenvolver, ele vai formar os tecidos do vegetal. E hoje é isso que nós vamos ver. Quais são os tecidos que o vegetal tem? E os 2 primeiros tecidos que nós vamos trabalhar é o colênquima e o esclerênquima, que são os tecidos de sustentação. Se eu estou falando de tecido de sustentação, você já tem que entender que nem todo vegetal fica em pé. Porque, por exemplo, tem as árvores, né, que são altas, que para nós é mais fácil de lembrar, só que eu tenho pé de abóbora, melancia, maxixe, morango, que é tudo rasteiro, grama. E eles também têm tecido de sustentação, não deixa de ter. Ok? E aí, o que a gente vai precisar entender? O primeiro tecido é o colênquima. Todo vegetal nasce com ele. É o primeiro tecido a ser formado. É o colênquima. Todos começam com o colênquima. É um tecido vivo. Por isso que todo vegetal vai começar com ele. Porque você tem que, né? O vegetal é vivo, um tecido vivo. O que acontece com esse colênquima? Ele tem uma parede de celulose. Se você olhar na foto aqui do lado, ele é bem verde. Ó. A parede de celulose dele é bem espessa. A parede de celulose desse cara é muito espessa. Muito espessa. Ele tem Você falou celulose... estrutural, né? Estrutural. Como, Natália? Falou que é um tecido estrutural. Sustentação. Isso. Se ele tem parede rica em celulose, ele vai ser um tecido resistente. Bem resistente. Ele tem clorofila. Se ele tem clorofila, ele faz síntese. Se ele é bem resistente com tecido vivo, o que esse cara vai ser? Flexível. São todos os tecidos flexíveis que nós temos.
eu falar com você da abóbora, do maxixe, da grama, desses vegetais pequenos, todos eles só têm colênquima. Tanto é que se você olhar o caule deles, todo o caule deles é verde. Se você for olhar todo vegetal rasteiro, é verde o caule. Alguém já percebeu isso? Se você pegar um pé de abóbora, melão, melancia, grama, coentro, couve, alface, é tudo verde o caule. Porque eles são clorofilados, são flexíveis. Ok? Agora, aonde que esse povo vai aparecer? Ó, caule jovens, ou seja, todo caule novo, por isso que eu falei que eles nascem assim. Pecíolos, eu não lembro não o que é pecíolo. Pecíolo é o que mesmo? Gente, É onde que liga a folha no galho, não? Aquele cabinho compridinho? Boa, Vivian. Você tem aqui a folha. Essa estrutura que liga o caule à folha é bainha. Você quase acertou, Vivian, mas é por aí. A folha, propriamente dita, é limbo. E o que é o pecíolo? Essas nervuras do lado aqui da folha. Que é o que faz a folha ficar em pé. É o pecíolo que faz a folha ficar em pé. Já viram que no meio da folha tem É o xilema e o floema, né? A gente sabe que são os vasos condutores. Mas não fica aquelas linhas no meio da folha? O nome daquilo é pecíolo. E nas pétalas, nas flores. Para também poder ficar em pé, né? Porque a pétala fica em pé. Vão lembrar disso. A pétala não fica deitada. Ela também tem colênquima para poder se sustentar. Aí aqui tem uma foto ó, dele, cheio de celulose. E aí temos o irmãozinho dele, que é o esclerênquima. Qual vai ser a diferença entre o colênquima e o esclerênquima? Primeiro, o colênquima, deixa eu até botar aqui do lado, o colênquima, é vivo. Esse cara é morto. Por que é morto? Uma substância chamada lignina. E é essa lignina que ela desidrata e mata a célula vegetal. Aí o que vai acontecer? Todo vegetal ele nasce com colênquima. É bonitinho, aquela coisa toda. Quando ele vai ficando mais velho, a planta vai enchendo o entorno celular de lignina. Com isso, a celulose e a clorofila, todas as duas, saem. Quanto mais clorofila, quanto mais lignina entra, a celulose e a clorofila saem. Aí a planta vai passando a ficar seca. Olha que imagem, como que é o esclerênquima. Ela começa a ficar seca. Lembra que o colênquima, ó, da imagem passada, ó, ela é cheia de celulose, bonita. Aqui agora ela fica com bem menos celulose, ó. Ela vai ficando toda seca. Por isso que ela vai morrendo. Então, todo o tecido de sustentação inicialmente é um colênquima. Aí a lignina vai impregnando, aí vira um esclerênquima. E se não tem mais clorofila, ele é aclorofilado. Não faz fotossíntese. Enquanto o outro é flexível, esse é rígido. Então, quando eu olho uma árvore, agora vamos falar de árvores. Vocês já viram que o caule da árvore é marrom? Aquela cor escura? Seco. Por que o caule da árvore é seco, amarronzado? Porque ele tem esclerênquima. É tudo célula morta. Ele não é flexível, você não consegue dobrar uma madeira. Igual você dobra um caule de melancia, de grama. Você não dobra a madeira. Ela é toda rígida. Tá? São partes velhas, já mortas, cheias de fibras. Okay? Então, todo
outro vegetal nasce com colênquima. Aí a planta vai enchendo de lignina e a lignina vai tirando a celulose e a clorofila. Aí ele vai ficando rígido. E você observa que caules fazem fotossíntese só à base de colênquima. Esclerênquima, o caule seco, não faz fotossíntese. Ali que está mostrando, ó, a célula toda sequinha. Tranquilo? Querem perguntar alguma coisa? Ou não? Meninas? Não. Ó, se eu botar o caule da abóbora, é colênquima. Faz fotossíntese, é flexível, é vivo. Se eu pegar o pé de manga, é esclerênquima. É célula morta, não faz fotossíntese. Ok? A árvore, propriamente dita. Vamos falar de outro tecido agora. O de absorção. Saímos da sustentação e agora a gente vai para a absorção. Os tecidos de absorção, eles são divididos em 4, basicamente. A gente tem o pelo absorvente, que é o principalmente ele, porque lembra que pelo absorvente é o que tem na raiz. Lembra que nós já falamos que as raízes têm os pelos, que a gente chamou de zona pinífera? E quem absorve água são esses pelos. Não é a raiz propriamente dita, né? A zona de extensão dela. Então, ó, os pelos absorventes, eles são responsáveis por aumentar a superfície de absorção. Tá? E aí depois nós temos os rizóides. O Edinho já falou desse nome com a gente. Lembra que oide é falso, raiz falsa. Quem é que tem rizóide? As briófitas. Lembra lá nas briófitas? Elas não têm vaso condutor. Então, como ela não tem vaso condutor, botanicamente, ela não tem órgão verdadeiro. Então, a gente chama a folha de foloide, o caule de cauloide e a raiz rizoide. Tá? São vegetais, são estruturas falsas que absorvem água. Aí tem os haustórios, que é presente em planta parasita, que eu vou mostrar para vocês a imagem dele daqui a pouco. As escamas absorventes. Tem bromélia e epífita. Lembra que epífita é vegetal que nasce em cima das árvores. Então é redundante eu falar bromélia e epífita? Não, porque tem bromélia que nasce no chão. As bromélias que nascem em cima da árvore são epífitas, mas tem bromélia de chão. Se vocês forem lá em Guriri mesmo, a beira da praia é lotada de bromélia. No chão, na areia. Tá? Nem toda bromélia é epífita. E aqui, ó, olha que coisa legal. Olha o pelo absorvente. Se eu pegar uma raiz, como que é o pelo dela para absorção de água? Olha as raízes das briófitas, os rizóides. Lembra que ela só não é uma raiz verdadeira por não ter vaso condutor. Só por isso. Senão seria uma raiz. Os haustórios que eu falei que eu ia mostrar. Lembra que haustório só tem quem é parasita. Então a gente tem aqui o cipó-chumbo, a erva de passarinho. Tá? O que elas vão fazer? Orquídea não é não, professor? Não, orquídea não é parasita. Orquídea é uma epífita. Porque a raiz dela também prende na árvore, só que não... Tipo, para segurar ela, não? Só para segurar. Se você for olhar esses haustórios, eles fazem pequenas proliferações assim, ó, igual agulhas.
Aí elas vão furando a árvore para tirar a seiva. Elas ficam assim, ó. Só que essas proliferações, elas vão para dentro. Deixa eu ver se você vai conseguir entender isso. A da planta passarinho, ela entra no vegetal para tirar a seiva. A da orquídea, ela vem por cima. As da orquídea, elas ficam assim, por cima só para segurar o vegetal ali, ela não perfura. Aham, entendi. Prof, Pode falar, Natália. eu não lembro se você já falou, mas se não tem vaso condutor, então como que ocorre lá dentro da planta, a estrutura dela? Como que Osmose. as substâncias? Ah, isso mesmo. Ai, esqueci. Obrigada. Lembra que osmose é para água e difusão é para sais minerais. Sim. Sim, mas que a prova pode confundir. Osmose e difusão. Aí, como é contra a gravidade, porque lembra que a gravidade vai empurrar para baixo. E aí a água ela tem que subir. Aí, como ela tem que fazer uma osmose negativa, que a gente chama, porque ela está tendo que subir contra a gravidade, a planta é pequena por isso. Toda briófita é pequena por isso, porque ela não consegue jogar água, né, e contra a gravidade fica jogando água para cima. Aí aqui, ó, por exemplo, eu estava falando para vocês do haustório, né, que é a planta parasita. Olha aqui como que o haustório faz. Esse aqui é o haustório, ó. O esporo da planta parasita, ele cai, aí ele começa a brotar, ó. Aí nisso que ele brota, olha o que ele vai fazendo, como que ele vai se espalhando, tá vendo? Por isso que eu falei que ele entra igual uma agulha. Ele entra para baixo e vai se infiltrando dentro das células, ó, para sugar a água e os minerais dela. Estão vendo? Ele mata o vegetal todinho. E aqui tá as bromélias, as epífitas, ó. Essas, sim, elas não sugam do vegetal, elas não matam. Elas só estão ali para se suportar. E aí elas vão ter o que a gente chama de escamas. Se você pegar a bromélia, que é mais fácil da gente ver, e você for pegar as folhas da bromélia, ela não é uma folha completamente lisa. Ela parece uma escama de peixe, que ela tem várias escaminhas assim, ó. Não sei se alguém já percebeu isso. Para que servem essas lacunas na folha, essas escamas? Melhorar a absorção de água. Porque se ela fosse toda lisa, a água ia escorrer de vez. Aí essas escamas servem para melhorar a absorção. Perguntas, meninas? Mas ela não armazena água? Ela também pode, ela armazena dentro dela. A bromélia Então, mesmo, aqui tem água armazenada. Aham. Mas aí ela precisa, tipo, essa escama de peixe para melhorar a absorção? Se ela, tipo, armazena? Mas aí a água armazenada, ela fica aqui embaixo e é usada principalmente pela raiz. Se eu tenho esse processo aqui em cima, aqui vai ficar na folha. Entendeu a diferença? Aham. A água armazenada aqui embaixo é para a raiz. Não que a água aqui de baixo armazenada. Não que a água aqui de baixo não possa subir. Claro que vem para a folha, né? Os vasos estão completos. Essas escamas servem para hidratar a folha. Meninos, sobre o tecido de condução, é um tecido que a gente já bateu muito da questão do xilema e do floema. Demais até. Né? Que a gente já falou dos dois. Aí, só para a gente lembrar aqui uma coisinha desse tecido. Que é o anel de Malpighi, que é o clássico dele. Lembrem comigo, o que acontece se eu vier no galho de uma árvore e fizer isso aqui, ó, o anel?
Meninas? Para a fruta ficar mais doce? Isso. Lembra que aqui no meio está subindo um vaso no meio do vegetal. E esse vaso também passa no galho. Qual é o nome desse galho que está subindo? Desse vaso que está subindo? Xilema. Ou lenho, porque está na lenha, na madeira, que vai transportar água e sais minerais. Seiva bruta. Por que ele sobe? Porque ele vem da raiz, claro. Agora, lembra que na casca do vegetal, aqui na casca, desce um vaso. Onde a folha também manda na casca dela, isso para baixo. Como que é o nome do vaso que desce? Floema. Floema. Ou líder. Que é a seiva elaborada, glicose. Então, o que acontece quando você corta o galho da árvore? O floema ele é bloqueado, ele não desce mais. Mas o xilema sobe. Então, esse galho não vai morrer por isso. Só que o açúcar que essas folhas vão produzir também não desce. O açúcar não desce. Então, aonde que esse açúcar vai ficar acumulado? No galho. Com isso, faz os frutos ficarem maiores e mais doces. Técnica da roça. Agora, lembra aí, o que acontece se eu anelasse o caule aqui embaixo? Ia Se eu morrer. viesse aqui e cortasse um pedaço do caule? Ia morrer. A árvore ia morrer. Por que aqui a árvore vai morrer? Porque aí não ia o floema para a raiz, para nutrir a raiz. Isso aí. Aí não ia descer floema nenhum para a raiz ia morrer de fome. Aí a árvore toda morre. Isso aí. Aí tem até a questão perguntando, né? Mas tá ótimo. Depois, parênquima. Esse parênquima é o nosso tecido conjuntivo. Se eu fosse comparar com os animais. Ou seja, esse parênquima é o tecido de preenchimento e armazenamento do vegetal. Ou seja, o vegetal armazena e se preenche aí dentro. Tá? Esse cara, ele tem a função de armazenar, secretar, tudo. Todas as bolsas, o nome parênquima, se você for analisar a epistemologia dela em latim, vem de bolsas. Todo parênquima são as bolsas que os vegetais vão ter. E aí, esse parênquima, ele pode ser parênquima clorofiliano, até pulei o slide, mas vou postando aqui, ou parênquima aclorofiliano. O que significa o parênquima clorofiliano? É um parênquima que tem clorofila. São as bolsas que armazenam clorofila, né? Claro. Qual vai ser a função dele? Fotossíntese. Óbvio. Aonde que é o principal local que eu vou ter esse parênquima? Folha. Lembra que alguns caules têm. Tá? Mas a folha é o principal. E aí, se você pegar a anatomia de uma folha, esse parênquima ele vai ser dividido em palissádico e lacunoso. Qual vai ser a diferença dos dois? Se você olhar aqui o desenho, até aquele que eu falei do parasita, aqui, ó, dá para olhar até por aqui, ó. Aqui é uma folha, ó, folha. Você está vendo que o parênquima da folha, as células da folha, elas são divididas em duas categorias, ó. Tem essa linha aqui de cima, que são células justapostas, ó, uma do lado da outra, certinha. E eu tenho esse povo aqui do meio, ó, que são células espalhadas. Esse parênquima aqui de cima
é o palissádico. E esse é o lacunoso. Qual é a função do palissádico, já que ele é todo organizado? Sustentação da folha. E o lacunoso, já que ele tem lacunas? Transporte. Os dois têm clorofila, os dois fazem fotossíntese. Só que o palissádico, além da fotossíntese, ele sustenta a folha. E o lacunoso é que vai permitir o transporte. O xilema e o floema passam na folha pelo lacunoso. Eles passam na folha pelo lacunoso. E aqui tem a ilustração de novo que mostra isso, ó. Só que essa está em preto e branco, tá vendo? Você sempre vai ter o palissádico em cima e o lacunoso embaixo. Que é pelo lacunoso, aí, ó, que vai passar os vasos. Liberolenhoso, ou seja, liberiflema. Liberilenho, né? Aí você vai ter o palissádico embaixo de novo, como se fosse um sanduíche, tá vendo? O palissádico fica em cima e embaixo. E a única diferença é que embaixo vai ter os estômatos. Em cima não tem, que a gente já sabe que é o estômago que entra e sai os gases do vegetal. Olha um desenho de um vegetal de verdade. Como que fica? Ó, o palissádico é todo fechado, ó. Enquanto o lacunoso tem lacunas, os vasos poderem passar. Agora, e quando o parênquima ele não é clorofiliano? Ele é um parênquima aclorofilado. Quando ele é um parênquima aclorofilado, em vez de clorofila, claro, ele vai armazenar outras coisas. E quais são as três coisas principais? Amido, água e ar. Então, eu posso ter um parênquima aminífero, que é usar as raízes e caules. Você armazena amido no cara. O aquífero é para as plantas xerófitas. Feio. Planta de local seco. Então, o que ela vai armazenar? Água. Tipo cacto. E você já tem o aerífero, ar, que são plantas aquáticas. Por que uma planta aquática armazena ar? Alguém deduz? Para conseguir realizar fotossíntese com oxigênio? Não. Fotossíntese não precisa de oxigênio. Ela Ela libera oxigênio, verdade. Carbono. Vocês lembram que planta respira. As plantas respiram, igual a gente. Só que além de respirar, ela usa o ar para quê? Boiar, flutuar. Algas flutuam porque elas têm bolsas de ar. Aí aqui, ó, ele está mostrando ó, as bolsas de ar. Tá vendo, ó? O ar como que fica? São bolsas mesmo, ó, dentro do vegetal com ar. Olha as bolsas de ar, tá vendo? Bem grandona. Olha aqui, grandona, lacuna de ar. O amido. Se eu pegar um aipim e for olhar no microscópio, olha o que eu vou achar dentro da célula do aipim. Bolsas ou bolas. É nessas bolas que tem o amido. Então, o parênquima, na verdade, são só bolsas. Tranquilo ali? No parênquima? Pergunta. Sim. Tecido de secreção, ou tecido glandular, né? Porque também lembra em nós as glândulas de secreção. Para que serve secretar? Todo mundo, tudo que é secretado, teoricamente não serve, né? Querendo ou não, para o corpo, ele só secreta o que é lixo para ele. Então, aqui a gente está falando de excreta de alguma coisa, o que ela não vai querer. E aí, o que os vegetais vão fazer para poder secretar?
Geralmente, essa secreção, ela vai poder formar cistólitos, ráfides ou drusas. O que são cistólitos? Que é chamado vulgarmente, comumente no cacho de uva. Se você pegar um cacho de uva, ela tem várias bolinhas grudadas. Só que alguém já percebeu que se uma uva do meio apodrece, todo vegetal quando apodrece, libera chorume. Só que esse chorume é liberado para fora. A uva, quando ela apodrece, o que acontece com o chorume dela? É absorvido pelas uvinhas menores que estão atrás. A gente chama esse processo de cistólito. A secreção de chorume é absorvida pelo próprio vegetal, para ele mesmo. Para não perder nada. Ráfides, a gente conhece ela como acúlio, que é o que tem na rosa. Que é quando você pega a secreção de célula morta, vai acumulando e forma uma agulha. Aí lembra que eu já falei para vocês que a rosa não tem espinho? Que rosa tem acúlio? Que a rosa tem acúlio. Que é ponte aguda, né? Para poder furar. E a drusa, ela é parecida com a ráfide. Só que em vez de ser igual na rosa, ela é do lado. Ela vai formando blocos pontiagudos do lado do vegetal. Alguém conhece alguma planta que do lado da folha tem essas drusas? Um vegetal, que a folha do lado tem espinho. Tem drusas, desculpa. Em cana, eu lembro que eu me machucava com umas folhas, tipo umas agulhazinhas dessas. Não sei se é. Não. Ah, não, na folha, na cana, fruta não. Na folha da cana tem. Isso, a folha da cana. Na folha da cana. Um vegetal do Nordeste, que é palma, que se come, a lateral dela é cheia. Isso aí. E aí, quando a gente fala em secreção, existem duas secreções que são as principais que vocês precisam entender. E também são, né, a aula termina com elas. A primeira das secreções que vocês têm que entender é o âmbar. Por que o âmbar é importante? Porque é no âmbar que você encontra, às vezes, fósseis de animais. Quem já assistiu aquele filme Jurassic Park? Acho que todas vocês já assistiram, não é isso? Nem sei como escreve Jurassic mais. Vocês lembram que o sangue dos dinossauros, o cara tirou de um mosquito hematófago que estava no âmbar? Vocês lembram disso? Olha quantos setinhos, quantas coisas bonitas. O que acontece com o âmbar? O âmbar é uma secreção à base de látex que o vegetal libera, e se o animal ficar preso nesse âmbar, na verdade, se ficar presa no látex, é que a gente chama de âmbar, né? Que âmbar é quando prende o animal. O âmbar, então, é quando o animal fica preso nessa secreção de látex. E isso, para quem trabalha com fóssil, é uma coisa fantástica. Porque você conseguir pegar um animal preservado com sangue dentro dele é uma coisa fantástica. E foi daí que o Jurassic Park, né, se baseou para achar o sangue dos dinossauros. Se eu conseguisse achar um mosquito pré-histórico com sangue igualzinho do filme, rolava aquilo? Possivelmente rola. O problema é que nunca acharam esse mosquito pré-histórico no âmbar ainda, tá? Mas se achava, esse a descoberta. E como você tem animal dentro do âmbar, coisas como isso aqui são proibidos, tá? A lei não permite. É crime. É considerado contrabando de animais. Você não pode colocar animal dentro de âmbar e comercializar. Joia, tinha gente que usava com peso de papel de mesa. Não pode, é crime. Porque é tráfico de animal, querendo ou não. Você está traficando animal. Agora, você pegar um colar igual esse aqui, não é cara de colar de vovó? Não tem as avós? Esse colarzinho de vovó? Vocês usariam, meninas? Parece Não. mesmo. Parece o quê? Parece mesmo colar de vó.
Parece colar de vovó. Aí você já imagina aquela blusinha de rendinha, não tem? Clarinha. Colar de vovó. Mas é crime, não pode. E a segunda secreção, óbvio, que seria a seringueira, né? O próprio látex que é secretado para fazer a borracha. A gente fala do âmbar porque biologicamente você achar isso é um fóssil, né? Agora, para o comércio, a principal secreção é a seringueira. Né? O látex produzido e excretado sem formar o âmbar, que vai formar a borracha, é uma coisa hoje valiosíssima para o mercado. Valiosíssima para o mercado. Tá? E é uma secreção do vegetal. Lembra, gente, que todas essas secreções, elas vêm do floema. Lembra que é seiva elaborada, tá? Tanto é, olha essa árvore. Não sei se alguém já viu como extrai látex, eles vão cortando só a casquinha da árvore. Aí o látex vem. Por que eles cortam só a casquinha? Porque é onde está o floema, é a seiva elaborada. É onde está o floema, seiva elaborada. Tranquilo? Professor, Fala, Natália. não tem, eu não sei qual é o nome da árvore, mas tem umas árvores que se você tirar as cascas assim, parece sangue, sei lá, parece mel, um negócio assim. Eu acho que é o âmbar, não? Tipo, eu lembro de umas árvores tipo de jaca, O que pequi parecia um mel, um negócio duro, sei lá. Eu não sei se é Você tem que âmbar. ver qual é a árvore. O pequi vinagreiro faz isso. De jaca. Jaqueira. Jaqueira é látex. Jaqueira produz muito látex. Se você furar a casquinha da jaqueira, ela vai formar um âmbarzinho. Ela forma tipo um Isso, queloidezinho, eu acho que caroço. era isso mesmo. Acho que era tipo um âmbar. Me parecia, eu pensava que era mel, um mel duro, eu pensei quando era criança. É, porque fica igual um mel, você tá certa. É da cor do mel. Isso aí. Só que a gente vai chamar de látex, porque só é âmbar quando prende um animal dentro. Mas é o látex da jaqueira. Você está certíssima. Você está certíssima. Onde está o chat de vocês? Aqui. Cadê o chat? Aqui, chat. Agora deixa eu ver se eu consigo jogar um arquivo aqui dentro. Arquivo. Meu computador. Área de trabalho. Pronto. Meninas, eu joguei um arquivo aí para vocês. Vocês estão vendo a apresentação 1? Prof, rapidinho, eu até dei uma pesquisada que, tipo, tinha alguma coisa a ver, mas tem colar de âmbar que o pessoal fala que é, tipo, bom pra bebê, tipo, que coloca o colarzinho. Colar de âmbar? É tipo umas pedrinhas, assim, eu acho que é âmbar, não? Mas para bebê? Não? Não, para bebê criança ou para bebê virar na boca? Não, bebê criança, tipo, eles fazem das pedrinhas um colarzinho, que, tipo, eu vi aqui que é anti-inflamatório e analgésico as pedrinhas. Não? Ah, eu já ouvi. Não, você me fez lembrar. É, que eles falam que acalma a criança. Isso, aham. Eu tava olhando aqui que, tipo, eu lembrei. É colar de âmbar o nome. Aí, tipo, é dessa mesma resina? É da Que mesma tira da resina. água? É da mesma resina. Nossa, porque você falou bem assim, é um colar para bebê. Eu tô, ai, como que bebe? Já pensei em cerveja. Pra beber criança. Vocês conseguiram ver essa apresentação aqui do lado? Sim. Olha só. Deixa eu abrir ela aqui para mostrar para vocês. Ó, a apresentação é essa aqui, ó. O que acontece? Eu fiz uma seleção dos exercícios que já caíram no Enem de fisiologia, ó, um monte. Uns do Enem e uns de vestibular. Aí saiu
Todo mundo tá vendo? Todo mundo tá vendo? Professor, eu não recebi, não. É porque eu tô no celular, eu acho, sei lá. Alguém manda para ela aí, que eu joguei no grupo. Alguém, meninos? Eu mando no WhatsApp, no grupo lá. É porque eu tô tentando salvar aqui. Aí, o que eu quero Ô, de prof, vocês? não tá dando pra salvar, não. Eu vou mandar aqui para vocês. O grupo de vocês é qual o nome lá? No pré? No grupo É. do pré? Mas é pré-uni ou só pré? É pré-2020. Pré-2020, tá. Pré-uni do terceiro ano, eu acho. Tá, vou mandar para vocês. Aí o que eu quero que vocês façam? Que vocês tentem olhar, que aí na próxima aula eu só vou passar rápido, tipo assim, só com gabarito. Aí vocês só me falem o que se ficou em dúvida. Mas é bem tranquilo, ó. Por exemplo, a primeira questão. Por onde que a água, no período de chuva, vai eliminar o excesso? Por onde que o vegetal, desculpa, vai eliminar o excesso de água? Em qual dessas letrinhas vai haver a eliminação do excesso de água? Qual desses números? Meninas, em período de chuva, excesso de água é eliminado. Por onde? Não confundam eliminado com absorvido. Na folha? Então, por onde que a planta vai eliminar o excesso de água? Gente, qual é o órgão do vegetal que faz evapotranspiração? Por onde que a planta elimina as coisas? A folha. A folha. Eu falei isso aqui, eu acho que eu falei baixo. Acho que não escuta. Claro que é a folha. As raízes, elas vão absorver e o vaso vai conduzir. Agora, eliminar na folha. Então, são exercícios que já caíram no Enem e em outras faculdades sobre fisiologia, para vocês darem uma olhada, tá? Aí vocês tentem fazer, semana que vem a gente corrige. Eu vou mandar agora no grupo de vocês. Meninas, boa aula e semana que vem a gente se vê de novo. Uma aulinha só é pouco, né? Passa muito rápido. Passa muito rápido uma aula, podia ser duas pelo menos. Mas então tá bom. Valeu, meninas. Boa aula.